Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 5, a partir do verso 33. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 33. Quantos acharam? Amém? Se você achou, pudesse colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Se você não achou, temos ali no telão também. Ou pega uma carona aí com seu irmão da direita, com seu irmão da esquerda, para que a gente possa juntos ler a palavra de Deus a partir do verso 33. Tem como botar, Davi, tem como botar aí Almeida Corrigida Fiel aí? Que aí fica igual a minha. Eu acho que a maioria é tipo discoteca, Val. Pisca, pisca, para o pessoal ficar ligado. É para ver se vocês memorizam os versículos. Começa lendo ali e depois pisca, para ver se vocês continuam. Foi? Obrigado. 33. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? Vou repetir a pergunta. Disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João? Esse João do verso 33 é os discípulos de João Batista, e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus, os discípulos de Jesus, comem e bebem. E ele lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhe será tirado, e então, naqueles dias, jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova, e o remendo não condiz à velha. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, de outra sorte o vinho novo romperá os odres, e entornará-se o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. E ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós queremos pedir a sua intervenção nessa noite, para que tenha misericórdia de cada um aqui nessa noite, para que o teu Espírito Santo possa ministrar nos nossos corações. Senhor, assim como o Senhor ministrou ao meu, quando me deparei com essa palavra, o Senhor também possa assim fazer no coração de cada um dos meus irmãos. Não permita que Satanás possa roubar esse tempo precioso que o Senhor nos reservou, porque eu tenho uma certeza, foi o Senhor que nos trouxe até aqui para falar aos nossos corações. Então fala. Queremos te dizer, Espírito Santo, tu tens liberdade. Não é o Márcio, é o Senhor. Fala com a tua igreja nessa noite, no perdão dos nossos pecados e no perdão das nossas limitações. Fala com a tua igreja em nome de Jesus. E aqueles que concordam e querem ser ministrados pelo Senhor Jesus, digam amém. Você pode sentar? Mas repita comigo para a gente começar memorizando. Repita comigo: vinho velho, para valer, vinho velho em odres velhos, vinho novo em odres novos. Para a gente contextualizar com essa parte que nós lemos do Evangelho de Lucas, que Jesus, para responder uma indagação
dos fariseus que estavam querendo provocar Jesus, porque Jesus estava fugindo dos padrões que os judeus tinham como correto. Se você ler alguns versículos anteriores a esse que nós lemos, você vai ver que Jesus, ele cura um paralítico, e na caminhada ele olha um publicano, que a gente precisava entender que um publicano era um judeu que tinha passado para o lado de Roma, que oprimia o povo judeu, o povo de Deus. Então o publicano era uma pessoa mal vista pela sociedade, porque era vista como um traidor. E Jesus, ele vai passando e ele olha um publicano cobrando impostos, sentado numa banca de cobrança, e ele vira para esse publicano e fala: segue-me, segue-me. E o chamado de Jesus é irresistível. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: o chamado de Jesus é irresistível. O que você acha que acontece com esse publicano que Jesus vira para ele e fala: segue-me? O chamado de Jesus ele não resiste. O publicano, aquela pessoa que era mal vista pelos judeus, levanta e começa a seguir Jesus. E esse publicano, ele abre a porta da sua casa e faz um banquete para Jesus. Jesus entra na casa de um. Você imagina como esses judeus estavam se sentindo nesse momento. Jesus, sentado, conversando, se relacionando com o publicano, eles estavam furiosos com Jesus. Furiosos com Jesus. E eles começam a questionar, começam a indagar Jesus. Começam a perguntar algumas coisas para pegar Jesus pelo contrapé. E uma das perguntas que eles fazem, está lá no verso 33, eles perguntam para Jesus, fazem um questionamento: por que os discípulos de João Batista jejuavam tanto? Os fariseus também tinham do mesmo hábito de jejuar e orar. E eles olhavam para os discípulos que seguiam Jesus e viam que eles não faziam as mesmas práticas. E os fariseus perguntam a Jesus, querendo indagar, querendo questionar, querendo pegar ele no contrapé. Então a gente vê no contexto os fariseus, os judeus religiosos, aquelas pessoas que estavam olhando com um olhar crítico para Jesus, querendo questionar, querendo indagar Jesus, perguntando por quê que, como os outros fazem, os seus discípulos também não faziam. Quem conhece gente que, se uma pessoa faz também só porque todo mundo está? Naquela época também existia, tá, gente? Não é só no dia de hoje, não. Hoje também tem muita gente, né? E fulano está fazendo, eu vou fazer também. Porque virou um costume, virou um hábito, até para a gente ser aceito, não é verdade? Não é verdade? Os adolescentes têm que fazer algumas coisas para ser aceito pelos outros adolescentes. E às vezes nem sabem por que está fazendo. E muita gente nessa época de Jesus fazia alguns costumes porque era habitual. Era habitual. E eles questionam os discípulos de Jesus: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem oração, como também os fariseus, mas os teus comem e bebem? A prática do jejum era comum, mas muitas vezes era feita de maneira equivocada e pela razão equivocada. A gente vai ver que Jesus repreende os fariseus que faziam jejum, ficavam com os teus rostos deformados. Mas o intuito deles era o quê? O intuito deles era o quê? Se mostrar, aparecer. Mostrar que eram mais santos que os outros. Que os outros. Meu irmão, uma observação, um parêntese, para que você não ache que Jesus era contra o jejum. Pelo contrário, antes de iniciar o seu ministério, efetivamente, Jesus fez o quê? Jesus fez o quê? Jejuou durante 40 dias. Jesus, ele jejuava. Só que ele entendia que tudo tinha um tempo e deveria ter uma motivação para aquilo. Para aquilo. E ele via que muita gente fazia porque era um costume e não fazia
pela motivação correta. E por isso ele usa um exemplo. Por isso Jesus vai dar um exemplo do casamento. Quando Jesus é indagado, quando perguntam a Jesus por que os discípulos de João, por que os fariseus tinham o hábito de jejuar, e ele não era religioso, convencional, e Jesus vai dar um exemplo do casamento, e ele vai falar: pode vós fazer jejum, os filhos das bodas, ou seja, pode os convidados de um casamento praticarem o jejum, enquanto estão festejando no casamento com o noivo. Para pensar, o casamento naquela época não era um casamento como os dias de hoje. Cadê a Thalia e Júlio? Está aí a Thalia? Está aí? A Thalia, imagina se fosse como nos dias de Jesus. Os casamentos duravam 7 dias. A Thalia, para quem não sabe, vai se casar, está nas vésperas, né? E a gente vê toda a preocupação para que tudo dê certo, para que não falte comida, para que não falte bebida. E são só apenas 5 horas de aluguel de salão. Imagina na época de Jesus que eram 7 dias. A tradição judaica dizia que eram 7 dias de casamento. E gente, eram 7 dias de muita comida, de muita bebida, de muita farra, de muita alegria. E Jesus vai dar esse exemplo falando: imagina, vê se é lógico, vê se tem algum senso, que os convidados do noivo, na presença do noivo, façam jejum. Tem lógica isso? Tem lógica? Bem que o anfitrião ia gostar, né? Ia economizar comida, ia economizar bebida. Mas não é isso que acontece num casamento. Quando a gente está na presença do noivo, a gente fica o quê? A gente fica alegre, feliz. A gente quer aproveitar aquele momento máximo. O máximo. Eu lembro no meu casamento, né? Chegou lá, eu queria sair, né, para aproveitar a noite de núpcia, e Camila queria aproveitar o máximo do casamento. Não, vamos dançar. Eu falei: que maneira dançar, Camila? Vamos embora. Mas a gente, quando está na presença do noivo, da noiva, eu sou um que fecha festa, tá, gente? Não me convidem, porque eu sou aquele que apago as luzes do salão, porque a gente quer aproveitar a presença, o convívio do noivo. Então não era lógico que os convidados do noivo fizessem jejum na presença do noivo. E quem a Bíblia vai falar que é o noivo? Quem que a Bíblia vai falar que é o noivo? Está meio fraco. Quem a Bíblia vai falar que é o noivo? Vamos lá, gente. Se nós somos a igreja que é a noiva, quem é o noivo? Jesus. A noiva espera o noivo. Jesus, ele é o noivo, ele se coloca como noivo. Ele se coloca como noivo, ele vai falar: vai chegar um tempo que o noivo não vai estar mais aqui. Vai chegar um tempo que o noivo será tirado. Jesus já estava respondendo para aqueles fariseus que estavam questionando eles, que um dia chegaria que ele seria crucificado, que ele não estaria ali mais na presença deles. Então esse seria o tempo de jejuar. Mas o que Jesus está querendo com isso? Jesus combatia as velhas práticas. Jesus combatia aqueles costumes que muitas vezes traziam um jugo pesadíssimo e dividia as pessoas. Se você for estudar a história da religião judaica, você vai ver que dentro da religião judaica existem várias vertentes e várias crises entre essas vertentes. Por quê? Porque a religiosidade que o judaísmo impetrava sobre aquele povo era algo muito pesado para ser carregado, e era algo que dividia as pessoas. E Jesus vem combatendo as velhas práticas. Meu irmão, presta atenção numa coisa: Jesus veio para oferecer novidade de vida. Você pode repetir comigo isso? Jesus veio. Só metade da igreja repetiu, todo mundo juntos. Jesus veio para oferecer novidade de vida. É novidade de vida para os que crerem. Esse é o intuito de Jesus a vir a esse mundo. Ele
veio para me dar e te dar novidade de vida. E por se relacionar com todo tipo de pessoa, gentios, publicanos, pecadores, Jesus despertou a ira de muita gente. Porque estas pessoas esperavam um libertador. Estas pessoas esperavam alguém que pudesse libertar o povo. Porém, por estarem cegas em suas crenças, não conseguiram enxergar que aqueles a quem rejeitavam era a promessa aguardada. Por estarem cegos naquilo que eles acreditavam, muita gente rejeitou a promessa que eles tanto aguardavam. E sabe o que acontece, meu irmão? Sabe o que acontece, minha irmã? Muitas vezes isso também acontece conosco. Muitas vezes isso também acontece comigo. Isso acontece com você. Ansiamos tanto por mudança. Pedimos a Deus: Deus, muda, reverte, faz algo novo. Mas não queremos mudar. Queremos algo diferente, mas não abrimos mão das velhas práticas. E Jesus veio para quê? Jesus veio para oferecer novidade. Jesus veio para o quê? Mais uma vez, para ficar bonitão. Jesus veio para? Foi para isso que Jesus veio ao mundo. E é em cima dessa verdade que Jesus é aquele que oferece novidade de vida. Eu queria trazer algumas lições para mim e para você nessa noite. E a primeira lição que eu quero abordar com vocês nessa noite é que Jesus não trabalha com remendo. Jesus trabalha com renovo. Vou repetir para você pegar. Ficou até bonito essa frase. Jesus não trabalha com remendo. Jesus trabalha com renovo. A gente não consegue ter a noção da profundidade dessa afirmação. Olha só o que o verso 36 vai trazer para a gente. Quando Jesus ele tenta explicar o porquê de desfrutar da presença dele para os fariseus que estavam questionando. Jesus ele conta uma parábola, porque Jesus era didático. Jesus ele queria explicar bem explicadinho para que todos pudessem entender. E Jesus ele vai contar uma parábola. Em algumas traduções diz que seria um provérbio, um ensinamento. E ele vai falar no verso 33: ninguém deita um pedaço de roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. Meu irmão e minha irmã, se vocês não entendem de costura, fala comigo, que também não entendo nada. Mas não precisa entender para saber que se eu pego uma camisa para vir para a igreja, peguei lá no meu armário, essa aqui Camila me deu, né? Tá salientando um pouco a barriga, mas é a camisa, tá, gente? Peguei a camisa no armário. Quando eu pego a camisa, eu vejo lá um furo. Vamos ser práticos, pega um furo na camisa que eu estava almejando vir para a igreja bonitão, cheirosão. E eu vejo um furo lá. E aí eu tenho a brilhante ideia de pegar uma outra camisa nova que a minha esposa me deu, pego uma tesoura, corto um pedaço, um pouquinho maior do que o furo, e pego aquela linha e costuro. Gente, peguei parte de uma roupa nova e coloquei no furo da minha roupa velha. Pergunta que eu faço para os não entendedores de costura: eu vou resolver o problema da roupa que está com furo? Sim ou não? Sim ou não? E o que eu arrumei agora? O que eu arrumei? Outro problema. Por quê? Porque agora eu estraguei a roupa nova. Olha só como é que Jesus era sábio. Jesus está explicando que ele não trabalha com remendo.
Jesus, ele trabalha com renovo, porque Jesus veio para oferecer. Obrigado, Marinal Vianalha. Agora tem que falar das duas, porque da outra vez deu bronca, né? Jesus veio para oferecer novidade de vida. Jesus não trabalha com remendo, por quê? Porque o remendo não vai resolver o nosso problema, e pelo contrário, ele vai nos gerar um outro problema, que agora eu estou com as duas camisas ruins. Vou ter que pegar do Clarimar uma camisa emprestada dos Beatles. Vocês já perceberam, o Clarimar vem com as camisas de Beatles, rock and roll. O cara é diferenciado. Este paliativo não resolveu o problema e só gerou mais problemas. Meu irmão, é por isso que Deus não trabalha com paliativo. Meu irmão, Deus que eu sirvo não trabalha com paliativo. Meu irmão, não ache que Deus vai fazer um paliativo na sua vida para consertar aquilo que precisa ser consertado. O Deus que eu sirvo não trabalha com paliativo, porque paliativo só gera mais problemas. Quantos de nós queremos resolver algumas situações nas nossas vidas, mas não vamos a fundo do problema e buscamos um paliativo, e quando a gente vê o final da história, essa nossa busca pelo paliativo, além de não resolver aquilo que precisava ser resolvido, só gerou mais e mais e mais problemas nas nossas vidas. Repita comigo: Jesus, está fraco? Jesus não trabalha com o paliativo. A gente trabalha, não precisa repetir não. A gente trabalha, a gente gosta de um paliativo, a gente gosta de um remendo, a gente gosta de um bacalhauzinho, mas Deus não. Deus não trabalha com remendo. Deus, ele age com renovo. Aquilo que precisa ser restaurado, Deus tem poder para restaurar por completo. Aquilo que precisa ser renovado, Deus tem poder para renovar por completo. Enquanto nós deixamos para lá o que precisa ser resolvido, enquanto nós usamos uma doce mentira para não ter que lidar com uma dura verdade, e quando vamos de paliativo em paliativo, ao perceber a nossa vida gerou uma grande confusão. Mas qual é a oferta de Jesus para a gente? Engana-se quem acha que Jesus quer mudar situações. Está redondamente enganado quem acha que Jesus quer mudar situações. Jesus quer mudar pessoas. Jesus não quer mudar a situação do seu casamento. Jesus quer mudar você, porque você transformado, você vai mudar a situação do seu casamento. Jesus é esse que nos oferece novidade de vida. Novidade de vida. Mais do que mudar a crise no meu casamento, Jesus quer mudar a gente, para que a gente seja um agente de transformação em qualquer lugar que a gente esteja. Mais do que nos abençoar em uma área da vida, Jesus quer nos mudar, Jesus quer mudar você, para que você tenha maturidade para lidar com aquilo que Ele tem colocado em suas mãos. Sabe por que muita gente não é abençoada por Deus? Porque ainda não mudou, porque ainda não está pronto para receber. É a mesma coisa, um pai não vai dar um carro para uma criança de 8 anos. Por quê? Porque vai ser um perigo, vai ser uma arma na mão de uma criança. Essa criança ainda não está pronta para desfrutar de um carro. E muitas das vezes Deus faz isso comigo e com você. Deus nos priva de algumas coisas acontecerem na nossa vida, porque nós não estamos prontos. Queremos remendar, queremos dar um jeitinho. Meu irmão, Deus não tem jeitinho para você não. Se for preciso, Ele faz de novo. Se for preciso, Ele faz de novo.
Quantas e quantas mulheres oram: ah, Deus, muda o meu marido, ah, Deus, muda o meu filho. Quantos homens: muda a minha esposa. Quero te falar uma verdade, às vezes a gente está orando pelo outro, mas quem Deus quer botar a gente na roda do olheiro e começar a fazer de novo, somos nós mesmos, e nós temos que estar sensível a isso, porque Deus, Ele trabalha com renovo. Amém? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. O que o apóstolo Paulo vai dizer? Um texto muito conhecido. Verso 17 vai dizer: assim, se alguém está em Cristo, nova. Gente, escola dominical, hein? Vamos lá, hein? Mais forte, com força. O ano começou, já passou essas coisas que tiram o nosso foco. Agora, rumo à vitória, amém? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez. Gostei de ver agora, até olhei para trás para ver se vocês estavam colando. Galera ficou afiada. Meu irmão, se alguém está em Cristo é o quê? Se alguém está em Cristo é? As coisas velhas ficaram para onde? Ficaram para? Então, meu irmão, para de ficar olhando para trás. Para de ficar apegado às coisas que para trás ficaram. O que o apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses? E quanto a mim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, eu prossigo para... Você tem um alvo, você tem uma direção, você tem um propósito, prossiga para o alvo, esqueça das coisas que tem te paralisado, porque Jesus veio para oferecer novidade de vida. Então, primeira lição: Deus, Jesus, não trabalha com remendo. Jesus trabalha com renovo. Amém? E aí a gente parte para a segunda lição: odres velhos para vinho. Vou repetir. Eu sei, vocês estavam distraídos. Também, pastor, não avisa antes, né? Ó, ninguém contou. Odres velhos para vinhos velhos, tá bom? Finge que eu não falei. Vamos lá agora. No 3. Tá rindo de quê, Simone? Vamos lá. 1, 2, 3. Odres velhos. Uma salva de palmas para vocês. Vocês estão de parabéns. Salva de palmas, salva de palmas. Bem engasgada essa palma, né? Odres velhos para vinho velho. Odres velhos para vinho velhos. Verso 37 vai dizer: e ninguém deita o vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e entornará-se o vinho, e os odres se estragarão. Odres velhos para vinho velhos. E muitas das vezes a gente se pergunta, Valéria, por que que Deus ainda não fez algo? O pastor fala tanto que Jesus veio para dar novidade de vida. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas, que lindo isso. Mas na minha vida, nada acontece. E a gente se pergunta, e a gente se indaga, por que que ainda não estamos conseguindo desfrutar dessa novidade de vida? E Jesus, na sua explicação, ele usa o exemplo dos odres. E aí eu vou tentar exemplificar para vocês, porque os odres não é algo costumeiro nosso. Mas na época de Jesus, os odres eram os recipientes que eram usados comumente para armazenar líquidos. Já viu um cantil? Daqueles sertanejos? Vou tentar exemplificar. Os odres eram cantis feitos de couro, e nessa época eram usados para guardar, para armazenar líquidos, água, azeite e vinho.
e vinho. E eles eram feitos de couro. E o couro, ele, quando está novo, ele tem flexibilidade. Então os odres eram esses recipientes, feitos de couro, uma espécie de cantis para colocar líquidos, né? E por ser feitos de couros, eles tinham flexibilidade. Mas o uso constante desses odres que eram feitos de quê? Que eram feitos de couro, iam enrijecendo eles. Então, quanto mais eles eram usados e eles iam ficando velhos, eles perdiam a flexibilidade e iam ficando o quê? Iam ficando duros. Quem é que tem um casaco de couro, uma bolsa de couro? Quem que tem? Quando vai ficando velho, o que acontece? Vai ficando duro, né? Perde a flexibilidade, ele fica enrijecido. E assim acontecia com os odres. Com o decorrer do uso, eles iam ficando enrijecidos. Eles perdiam a sua flexibilidade. E como é que funciona o processo de fermentação do vinho? A uva era pisada e ficava guardada em recipiente. Depois de pisada, saía o líquido, saía o suco, e ela ficava ali fermentando. E este processo de fermentação que dava o teor alcoólico para esse líquido que saía das uvas espremidas. E essa fermentação, ela gera um gás. Eu não sei se você já teve a oportunidade de pegar um suco de uva, que ficou muito tempo guardado, saiu da validade, e quando você foi pegar a garrafa estava estufada. Quem já se deparou com isso? Refrigerante e uva, ela fermenta muito. A gente trabalha com bebida, um dos maiores problemas, né, Rafa? O maior problema que a gente tem é no sabor uva, porque a uva, naturalmente, ela fermenta. E quando você vai pegar a garrafa, quando você vai pegar o copo, ela está dura. Por quê? Porque a fermentação dela gerou um gás. Quando você abre, ela faz tss, parece até refrigerante. Quando você bebe, parece até que está com álcool ali dentro. Por quê? Porque a fermentação gera isso na bebida da uva. E é assim que funcionava o processo de fermentação da uva. E Jesus usa isso como exemplo. Ele fala que se fosse colocado um vinho que ainda não tivesse passado por todo o processo de fermentação, num odre, num recipiente, que já perdeu a sua flexibilidade, que agora, por estar velho, se encontra enrijecido, o que aconteceria? Alguém comigo? Terra falando? Jesus fala que se pegasse um vinho que ainda não tivesse passado por esse processo de fermentação e colocasse nesse odre, nesse recipiente velho, que se encontrava endurecido, o que iria acontecer? Ele iria se romper. E assim também somos nós. Estamos inflexíveis para receber algo. Vou repetir. Assim também somos nós. Nós, por conta do tempo, por conta dos nossos costumes, por conta das nossas verdades, por conta das nossas razões, nos tornamos inflexíveis. E não estamos apropriados para receber algo novo. É o meu jeito que está certo. Quem conhece gente assim? É o meu jeito que está certo. Quem é fulano para me ensinar alguma coisa? Eu aprendi assim e é assim que vai ser. Quem conhece gente que está inflexível, que se tornou enrijecido? Não precisa apontar nem olhar, fica tranquilo. A gente está rindo, mas muitas das vezes somos nós que nos tornamos isso, esse recipiente. Somos nós. A vida que a gente leva
gera tantas verdades para a gente, e verdades absolutas, que a gente fica inflexível. A gente não consegue receber mais nada novo, porque a gente se acha o dono da verdade, a gente se acha o dono da razão. Nós não estamos prontos para receber algo novo. Assim como o odre velho não pode receber o vinho novo, assim também somos nós. E é por isso que odres velhos só recebem vinho velho. Por não estarmos prontos para receber, deixamos de desfrutar e acessar coisas incríveis em nossas vidas. Irmão, se você não pegar nada, pega pelo menos isso, em nome de Jesus. Quando você está enrijecido, quando você está inflexível, você deixa de aproveitar e acessar coisas incríveis que Deus tem para você, por causa da sua inflexibilidade. Amém? E a gente está indo para o terceiro ponto. Primeiro ponto é que Deus não trabalha com... Vamos lá, vou tentar de novo, hein? Primeiro ponto é que Deus não trabalha com... Deus trabalha com... Segundo ponto, que odres velhos para vinho. E o terceiro ponto é odres novos para vinho novo. Vamos lá, agora vai ficar fácil. Odres novos. Boa. Saiu um velho aí no meio da galera aí, hein? Pelo amor de Jesus, hein? Verso 38 vai dizer: mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Jesus, ele continua contando a sua parábola, dizendo que lugar de vinho novo é em odres novos. Assim como nós vemos anteriormente, que a inflexibilidade, a dureza, impede que Deus derrame sobre nós algo novo. Jesus continua explicando sua parábola, dizendo que odres novos estão prontos para receber vinhos novos. E o que o salmista vai dizer? Salmo 51, verso 17, vai dizer: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrido, o que Deus não despreza. Meu irmão, enquanto um coração duro, enquanto um coração inflexível, Deus não consegue operar. O salmista vai nos dizer que um espírito quebrantado, que um coração quebrantado e contrido, Deus não despreza. Amém? Amém? Coração duro, Deus rejeita e não opera. Mas quando temos um coração quebrantado e contrido, Deus não despreza. Quero te fazer uma pergunta. Não precisa responder, responda para si mesmo. Como está o seu coração hoje? Como é que você entrou por essa porta? Como é que você subiu essas escadas? Como é que se encontra o seu coração hoje? A gente acabou de ver aqui que Deus, ele rejeita, Deus não opera em corações duros, em corações inflexíveis, em corações enrijecidos. Mas ao contrário disso, quando nós temos um coração contrito, um coração quebrantado, o salmista vai dizer que ele não despreza. Irmão, talvez você tenha chegado até aqui achando que Deus já não te ouve mais, que Deus te abandonou, que você foi desprezado. Mas, meu irmão, você tem que se fazer essa pergunta e se perguntar: como é que está o meu coração? Será que não é por isso que eu já não vejo mais Deus operar? Será por isso que eu não consigo desfrutar dessa novidade de vida que Jesus disse que teria para mim? Como é que está teu coração? Pergunta para a pessoa que está do seu lado para ela não dormir. Como é que está o teu coração? Uma pergunta com vontade, gente. Gente, muita gente não consegue interpretar
a língua dos anjos. Tem gente que fala assim, não tem, gente. Tem gente que não tem esse dom. Fala com vontade, fala para ela, como está o seu coração? Eu quero te dizer uma coisa, este lugar é lugar para pessoas com corações quebrantados e contridos, pois entendem que estão diante daquele que é o Todo-Poderoso e que pode operar quando nós estamos disponíveis para Ele. Eu quero te dizer uma verdade, esse lugar é lugar de pessoas com corações quebrantados. Se você entrou por essa porta, se você subiu essa escada com seu coração duro, peça hoje para que o Senhor possa quebrantá-lo, porque senão você vai entrar e vai sair daqui sem que nada aconteça com você. Mas quando você tem um coração quebrantado, Deus não vai te desprezar. Quando você está com o coração quebrantado, Deus vai ver a tua angústia. Quando você vai estar com o coração, quando você estiver com o coração quebrantado, Deus vai ouvir o teu clamor. Quando você estiver com o teu coração quebrantado, Deus vai ouvir a sua súplica, porque Ele não despreza um coração quebrantado. Segura na mão de duas pessoas aí e fala para ela, Deus não despreza um coração quebrantado. Com força, vai! Deus não despreza um coração quebrantado. Mas pastor, meu coração ainda está duro. Ainda estou cheio de reserva, ainda há muita mágoa que tem endurecido o meu coração, ainda tem muita coisa que a vida me proporcionou, que ainda tem falado mais alto, isso tem deixado meu coração duro, inflexível, enrijecido. Será que não tem jeito? Tem muita gente se perguntando isso, tem muita gente que passou por tanta coisa, que a gente consegue até entender o porquê da dureza do coração. Tem tanta gente que foi traída, que não consegue mais confiar em ninguém. Tem tanta gente que foi desprezada, que não consegue mais ser aceita em lugar nenhum, porque ela mesma já se rejeita. Será que não tem mais jeito? Será que a minha história vai terminar assim? Meu irmão, eu quero dizer uma coisa, que era nesta hora que o dono do odre, para não ter que jogar fora o seu odre, porque tinha passado por muitas coisas, e quanto mais o odre era usado, quanto mais o odre passava por certas situações, quanto mais o odre recebia líquido, despejava líquido, ele ia ficando mais ou menos igual você. Mais ou menos igual você. Que foi passando, sabe aquelas situações que ninguém entende porque que você está rindo ainda? Sabe aquela situação que você não tem nem coragem de contar para tanta gente porque isso te fere tanto e tem deixado o teu coração cada vez mais duro? Traição, mágoa, abandono, desprezo, frustração, sabe? O que a vida foi lhe proporcionando, sabe? Assim também acontecia com o odre, quanto mais ele passava, ele ia ficando duro. E um odre inflexível, ele não poderia mais ser usado. E assim como você pergunta, será que tem jeito? Será que tem jeito? Era nessa hora que o dono do odre pegava aquele odre duro, enrijecido, por causa da vida que ele tinha levado, colocava em cima de uma bancada, pegava um porrete e começava a bater no couro, trabalhando o couro, e batia, e batia, e batia no couro, e trabalhava o couro, e batia no couro, para que ele pudesse passar por um processo, que um couro rígido, que um couro endurecido, pudesse novamente se tornar um couro flexível. Será que você está conseguindo compreender o que eu estou tentando falar? O que a vida tem gerado na gente, que tem deixado o nosso coração duro, inflexível?
E às vezes a gente acha de verdade que não tem mais jeito, que a gente vai ter que carregar isso para o resto da vida. Acabou a história, chega, não tem mais jeito. Eu não consigo mais confiar em ninguém, eu não consigo mais receber nada novo, eu não consigo mais dar um passo. Eu estou duro. O odre não precisa ser jogado fora. O dono do odre pega um porrete e começa a trabalhar o couro. E esse processo torna o odre flexível de novo. Talvez você tenha chegado aqui e não esteja entendendo, porque você está passando por tantas pancadas na sua vida. O dono do odre está trabalhando para que o odre não se perca. Quantos podem dizer amém para isso? Pastor, mas eu não estou entendendo. Por que eu estou passando por isso na minha casa? Por que eu estou passando isso na minha família? O dono do odre está trabalhando para que o odre seja flexível novamente. A vontade do dono da tua vida não é que o seu coração fique duro. Ele quer tornar ele flexível novamente. E se for preciso, ele vai fazer você passar por um processo. Pancada dói, mas faz parte do processo. Pancada dói, mas é necessário muitas vezes para que a gente volte a ficar flexível novamente. Quem aqui nunca passou por um momento de dor, que a única saída foi olhar para aquele que pode todas as coisas? Muita gente diz, quando a gente chega no fundo do poço, o único lugar que a gente tem para olhar é para cima. Meu irmão, talvez Deus esteja te levando para o fundo do poço, para que você pare de olhar para os lados e volte a olhar para cima. Faz parte do processo de Deus. Aquilo que estava duro seja quebrantado. Jesus não quer que nada se desperdice na sua vida. Jesus não quer que nada se desperdice. Então, se for necessário, muitas vezes Ele vai te preparar para que você possa receber algumas coisas. Porque vinho novo tem que ser despejado em odres novos. Vinho novo tem que ser despejado em odres novos. A gente não entende o processo, mas se vinho novo for despejado em odres velhos, vai se arrebentar e ambos se perderão. Só que um coração quebrantado, Deus não despreza, Deus não rejeita. Meu irmão, eu quero te dizer uma verdade: Deus não quer perder você. Deus não quer perder você. E se for necessário, Ele vai te colocar num processo para que você esteja pronto novamente para receber algo novo. Já estou partindo para o final. E o verso 39 vai dizer: e ninguém, tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz, melhor é o velho. Na qualificação dos vinhos, a gente vai ver que quanto mais velho, melhor o vinho, né? Quando você vai comprar um vinho para dar de presente, quantos anos tem esse vinho? Quanto mais velho ele for, talvez ele seja mais caro, porque isso dá mais qualidade ao vinho, porque ele passou por um processo maior de fermentação. Mas uma coisa é fato: para que este vinho se torne velho, ele um dia precisou ser um vinho novo. Um vinho, para chegar na sua plenitude de sabor, ele precisou um dia ser um vinho novo. E de vinho novo até o vinho velho
O que ele teve que passar? O que ele teve que passar? Acho que dá para ser mais forte. Um vinho novo, até chegar a um vinho velho na sua plenitude. O que esse vinho novo teve que passar? Por um processo. Sabe por que muitas das vezes nós não chegamos à plenitude? Sabe por quê? Porque nós não queremos passar pelos processos. Nós não queremos passar pelo processo. E o verso 39 vai dizer: alguém que tenha bebido o vinho velho não vai querer o novo, porque vai dizer o velho é melhor. Sabe por que eu e você muitas das vezes não desfrutamos do melhor das nossas vidas? Sabe por que muitas das vezes a gente não desfruta o melhor que Deus tem para a gente? É porque a gente não está disposto a passar pelo processo. A gente tem uma péssima mania de querer pular etapas, de não respeitar os processos. A gente quer desfrutar dos resultados, mas não quer trilhar os caminhos que nos levam até eles. Quero dizer uma coisa: o resultado é apenas uma consequência do processo que você vai suportar. Quantos aqui querem chegar a um resultado? Quantos aqui têm um objetivo? Quero dizer uma coisa: o resultado é apenas uma consequência do processo que você consegue suportar. Muitas pessoas não estão conseguindo desfrutar dos benefícios, dos resultados, porque no meio do caminho estão abandonando os processos. Mas a gente já viu que muitas das vezes Deus nos fará passar por processo, para que a gente possa desfrutar o melhor que Ele tem para as nossas vidas. Eu quero te dizer que o caminho até a chegada é tão proveitoso quanto o objetivo. Já viu aquela criança que está viajando com os pais e toda hora fica perguntando para o pai: pai, está chegando? Você já viu? Sabe o que acontece, meu irmão? Assim a gente faz com Deus. A gente está com pressa para chegar, a gente está ansioso, a gente quer que chegue logo, e a gente fica perguntando para o pai: pai, está chegando? E muitas das vezes estamos desperdiçando a beleza do trajeto. Muitas das vezes, por estar ansiosos de querermos alcançar os resultados, não estamos conseguindo desfrutar das belezas dos caminhos que a viagem da vida pode nos levar. Aquele que só pensa no destino não consegue aproveitar as belezas da estrada. Eu, quando viajo, eu gosto de deixar o vidro aberto. Camila fala: um calor danado. Fala: eu quero aproveitar ao máximo. Tem muita gente que está desperdiçando e não está aproveitando ao máximo, porque está rejeitando os processos necessários para chegarmos nos resultados. Meu irmão, nas Escrituras há um simbolismo para vinho novo. Há um simbolismo. O vinho novo representa algo nas Escrituras. E ele vai dizer que o vinho novo representa a vinda de Jesus. Vinho na Bíblia vai representar alegria. Vinho na Bíblia vai representar regozijo. Quando Jesus, lá nas bodas de Caná, ele é indagado pela sua mãe, falando:
Jesus, o vinho acabou. Jesus vira para Maria e fala: não é chegada a minha hora. Mas Jesus olha no olhar de Maria e vê que Maria estava se preocupando com os donos daquele casamento. Porque naturalmente, se o vinho acabasse naquele momento, a festa também acabaria. Muitas das vezes, o vinho tem acabado nas nossas vidas. A alegria tem se acabado nas nossas vidas. Mas a Bíblia vai falar de um vinho novo. Sabe quem é esse vinho novo que a Bíblia nos apresenta? Você sabe quem é esse vinho novo que a Bíblia nos apresenta? Esse vinho que pode restaurar a alegria de uma festa. Esse vinho que tem poder para restaurar aquilo que aos olhos humanos parecia acabado. Esse vinho tem um nome. E o nome dele é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o vinho novo. Você pode se colocar de pé? Você pode se colocar de pé? Talvez você tenha chegado a esse lugar com esse sentimento que o vinho já acabou, que não tem mais jeito. Mas eu quero te dizer, o vinho novo chama-se Jesus Cristo. E eu tenho uma excelente notícia para você. Jesus está nesse lugar. O vinho novo está nesse lugar. Quantos recebem isso? O vinho novo é Jesus. Nas Escrituras, o simbolismo para o vinho novo representa a vinda de Jesus, aquele que é capaz de restaurar. Jesus, aquele que é capaz de sarar. Jesus, aquele que é capaz de curar. Jesus, aquele que é capaz de libertar. Segura na mão de alguém. Segura na mão de alguém. E fala para ela: há um vinho novo nesse lugar. Ele pode restaurar. Fala para ela. Ele pode renovar. Ele pode te curar. Quantos querem desse vinho novo nessa noite? É esse vinho novo que é apresentado no livro do profeta Isaías, que anunciava a sua vinda. Isaías 61, do capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, vai dizer: e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, e enviou-me a curar quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Há vinho novo nesse lugar. Há vinho novo disponível para você nessa noite. Esse vinho que se chama Jesus, que o profeta anunciou. Esta boa nova que é Jesus, que cura quebrantados de coração. Esta boa nova que é Jesus, que liberta os cativos e põe em liberdade os algemados. Esta boa nova que é Jesus, que consola
todos os que choram e os enlutados. Esta boa nova que é Jesus, que transforma pranto em óleo de alegria. Esta boa nova que é Jesus, que restaura espírito angustiado em uma vida de louvor. Há vinho novo nesse lugar. Só que talvez você não consiga desfrutar. Porque a tua vida está endurecida. Porque você está carregando tanta razão, tanto peso sobre as suas costas. Que esse vinho novo não está conseguindo ser derramado sobre a tua vida. Talvez Jesus nessa noite precise fazer como se fazia com os odres velhos. Bater. Fazer você passar por um processo. Porque Jesus quer você pronto. Jesus quer você pronto para receber o que Ele tem para a tua vida. Meu irmão, não saia desse lugar achando que Deus não tem nada para você hoje. Mas Deus às vezes vai precisar te preparar para que você possa desfrutar do que Ele tem para a tua vida, do que Ele tem para a tua casa, do que Ele tem para a tua história. Quantos querem experimentar do vinho novo? Mas quantos entendem que precisam ser trabalhados pelo Senhor? E que se for preciso serem quebrantados nessa noite. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Fechar os seus olhos nessa noite. E pensar em tudo que tem te atrapalhado de desfrutar daquilo que o Senhor tem para você. Daquilo que o Senhor tem deixado disponível para a tua vida. O que tem te atrapalhado de desfrutar do que Jesus quer ser na sua vida. Feche os seus olhos.